Aqui, levanta a mão, por favor, para eu saber. Quem não me conhece? Só 2 pessoas não me conhecem? Não, de novo. Quem não me conhece aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Então quem me conhece me ajuda? Eu sou o... Casado com a... E pai do... E futuramente da... Que não está ali ainda, mas teve um culto que a gente foi se apresentar. E aí eu falei isso no final, a pessoa virou para mim, parabéns! Eu falei, parabéns pelo quê? Ué, Suzane não está grávida? Eu falei, acho que você não prestou atenção. Ainda não está lá, mas nós estamos trabalhando arduamente para que esteja. Então você, por favor, ore por mim. Principalmente quando você acordar de madrugada, você lembra, entendeu? O pastor deve estar lá. Então você me ajuda aí a orar pela Sara. Queridos, todas as igrejas que a gente vai, a gente vê uma característica bastante interessante. A igreja geralmente tem a cara do pastor. E aqui na igreja eu descobri 2 características muito interessantes da igreja. Primeiro, por causa da pastora, a igreja é muito musical. Sim ou não? A igreja canta muito. Eu estava ali, meu irmão, que isso? Por quê? A galera que está aqui arrebenta, mas a igreja toda canta junto, gente. Sensacional isso, porque tem umas igrejas que os irmãos são desafinados. Já percebeu que tem uma igreja que os irmãos... Aqui parece que não tem ninguém desafinado. O negócio é uma voz só. E a outra coisa... porque eu não estava perto dele. Agora, uma outra característica que é do pastor de vocês, que é a simpatia desse homem. Sim ou não, gente? E a igreja toda é simpática. Não teve ninguém que veio... não! Todo mundo curtiu, sabe assim? Se não gostou, fingiu que gostou e tá tudo certo. Educado. Povo educado. Muito bem, gente. Quero agradecer. A gente está num mix de alegria, mas também de acabou, né? De estar acabando. Mas a sensação de que viemos e Deus nos usou para abençoar vocês. Somos muito abençoados também por vocês. Estamos sendo até então. E eu quero agradecer por todo o carinho, por tudo que cada palavra, cada abraço, servir o prato, sabe assim? A gente vem aqui para comer, né? No intervalo a gente ainda adora a Deus. Olha que maravilha essa igreja, gente. Que coisa linda. Quero agradecer mesmo o carinho aí de todo mundo e que bom ter vocês aqui nessa noite e estarmos juntos. Quero falar rapidamente sobre os livros que a gente trouxe. O primeiro deles não é sobre casamento, os outros 3 são, mas esse aqui não é sobre casamento. E aí, eu quero dizer o seguinte... Quando eu vim aqui em 2023, o Tiago comprou esse livro. E aí ele viu ontem o livro ali e falou assim, rapaz, esse livro é... Mas o quê? Muito bom. Indica ou não? Muito legal. Gente, esse livro é uma pena que a capa dele não comunica nada do que ele tem aqui dentro. Kazon é a palavra em hebraico para um versículo na Bíblia que sem revelação divina, sem visão divina, você não chega a lugar nenhum. O povo se perde. E aí, infelizmente, né, a galera no Brasil não soube aí colocar um nome bacana para comunicar o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro? Se você precisa descobrir a frase de Deus para a sua vida, esse livro vai te ajudar a descobri-la. Por quê? Porque ele vai te levar num passo a passo, num exercício prático, para que você escreva a sua frase daquilo que Deus já fez com você até hoje, que são as suas experiências até hoje, seus valores essenciais, aquilo que está no seu coração, Deus te criou com isso, e os seus dons espirituais. A partir desse conjunto, você consegue descobrir o que de verdade Deus te criou para fazer. A minha frase é conectar pessoas aos valores eternos, ensinando a palavra de Deus. Então, aonde eu estou? Eu estou conectando pessoas aos valores eternos através da palavra de Deus. Então, esse é o livro Kazon, que você vai encontrar ali atrás. O segundo livro é As 4 Estações do Casamento. Gary Chapman, ele é um dos maiores papas em relação a casamento no mundo. Ele é autor do maior livro de casamento que a gente brinca, que é a Bíblia do Casamento, que é As 5 Linguagens do Amor. E esse livro que a gente trouxe é As 4 Estações do Casamento. Nós estivemos no retiro da igreja Rio Grande, e lá em Penedo, lá pertinho de casa, e o tema do retiro deles foi esse, As 4 Estações do Casamento. Estou apontando para o casal aqui, que está o Cláudio e a Débora aqui
com a gente, visitando. É tão legal, gente, ser celebridade, que as pessoas vêm assim, eu soube que vocês estavam aqui. É mó legal isso. Obrigado, queridos, pelo carinho de vocês de estarem aqui. O outro livro, para quem viu o filme A Prova de Fogo, esse livro é aqueles 40 desafios que o marido faz para reconquistar a esposa. Se você não viu o vídeo, eu acabei de te dar um spoiler, mas ele é de 2000, já era para você ter visto esse filme, beleza? Então, aqui está o livro e aqui estão exatamente os cartõezinhos com os 40 desafios que ele faz para a esposa dele também. Tem ali atrás, se você quiser. E por último, e não menos importante, o nosso livro. Quando eu vim aqui em 2023, um monte de gente virou para mim lá atrás e falou assim, cadê o seu livro? E eu não tinha, a gente não tinha ainda escrito o nosso livro, mas por que não vamos separar? É um livro não só para quem, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou comprar esse livro aqui porque eu estou pensando em me separar. Não, não é só para quem está pensando em se separar. Na verdade é para quem quer fazer um casamento. Há alguma coisa tão bom que não dê para melhorar? Há ou não? Tem alguma coisa assim tão boa que não dá para melhorar? Tem ou não? Tirando Deus, não tem nada. Tem gente que fala assim, né? Se melhorar, estraga. Para mim, não, filho. Se melhorar, fica melhor ainda. Não é não? Vocês estão aí, gente? Ah, tá. Achei que vocês estavam dormindo. Foi o peixe, né? Tá certo. Muito bem. Então, se você quiser passar ali atrás, tirar uma foto com a gente, se você quiser passar ali atrás, dar um abraço na gente, se você quiser ir ali atrás, comprar um dos nossos livros, você pode passar ali e adquiri-los, beleza? E para você que tirou foto com a gente, não esquece de postar no seu Instagram e marcar a gente. E aí é o seguinte, nós temos aqui, para você começar a seguir a gente no nosso Instagram, temos aí a nossa imagem. Vai aparecer, gente, eu tenho fé. Olha lá, ó. Viu? Falei que ia aparecer. Elton e Suzane Sá é o nosso perfil. Eu tenho o meu perfil particular, a Suzane tem o perfil particular dela, mas esse é o que a gente fala de casamentos. Então você pode seguir a gente aí. Tô vendo ninguém pegando o celular. Finge, só assim, só aponta. Só pra... Entendi. Então não pegue. Mas se você puder, seguir a gente lá no Instagram. Se você não conseguir ler aqui, não tem problema não. Copia o nome ali embaixo, ó, Elton e Suzane Sá. Eu sei que é complicado, meus pais capricharam, os pais dela capricharam na escrita do nome. É Elton com TH e M de Maria, Suzane com S-U-S-A-N-N-E. Mas você vai achar. Se você começar a procurar aí, você vai conseguir achar. Siga a gente lá nas redes sociais. E aí é o seguinte, a foto que você tirou com a gente, posta no seu Instagram e marca a gente pra gente republicar. Fechado? Beleza? Muito bem. Vamos ao que interessa. Queridos, eu quero encerrar a nossa participação nessa abertura aí do mês da família. Eu costumo dizer, e eu já disse isso ontem, mas eu quero refrisar hoje. Eu tenho absoluta certeza que a igreja é o único lugar que a gente aprende algumas coisas. Por exemplo, eu estava vendo o Tomás aqui na frente. Que outro lugar dá espaço para uma criança vir e se expor na frente de todo mundo com uma guitarra? Você imagina o quanto que isso vai ser importante para o restante da vida dele? Quando ele chegar, que tiver que apresentar trabalhos na escola, quando ele tiver que apresentar trabalhos na faculdade, quando ele precisar se apresentar em público, qual é a dificuldade que esse menino vai ter? Zero. Graças à Igreja de Cristo. Eu me lembro que na minha vida eu sempre fui um líder, desde pequenininho, sempre fui líder. Fui líder das crianças, fui líder dos adolescentes, fui líder dos juniores, fui líder dos jovens, fui líder. Chegava na faculdade, chegava na escola, chegava em tudo quanto é lugar, quem vai apresentar o trabalho? É Elton. Facilidade de comunicação. Então, tragam seus filhos para a igreja, querido. Tragam seus netos, tragam seus sobrinhos, tragam, porque isso aqui é uma escola. Pastor Júlio, isso que você faz aqui de conversar com as crianças, isso é sensacional. Por quê? Porque as crianças vão começando a pegar a intimidade, o gosto por estar no altar. E a gente vai treinando. Então eu louvo a Deus por essa igreja e pela igreja de Cristo. E se você fala mal da igreja de Cristo, você está arrumando um inimigo. Porque a igreja de Cristo tem problema? Sim ou não, gente? Claro que tem. Mas é o lugar mais seguro da terra. Amém? E quando a gente olha para um mês da família desse, a gente pensa exatamente isso. O que eu vou aprender no mês da família? E aí eu queria dizer hoje, eu queria comunicar hoje com 3 públicos que às vezes se sentem um pouco preteridos no mês da família.
Porque no mês da família a gente pensa o seguinte: a igreja vai falar sobre marido, mulher, filhos, e aí a gente pensa nessa família nuclear, a gente pensa nessa família composta, né, que a sociedade, e às vezes até a gente coloca como família ideal. Mas eu queria conversar com você hoje sobre uma história de uma família nada funcional na Bíblia. De uma história que não tinha marido, mulher e filhos. Não, na verdade, uma família que sofreu tragédias. E eu quero falar com você sobre a história de Ruth. Eu vou começar a narrar aqui um pouco a história, mas aí a gente vai ler alguns capítulos ou alguns versículos dessa história. No capítulo 1, a gente percebe que... Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a minha cola. Boa! No capítulo 1, a gente vê que o rapaz chamado Elimeleque e sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion, eles eram de Belém de Judá, mas eles foram para Moabe. E por que eles vão para Moabe? Porque houve uma grande fome naquela terra. Chegando lá em Moabe, os seus 2 filhos então se casam com 2 moabitas. E aí o que acontece com os 2 meninos? E o que acontece com Elimeleque? Morre também. E aí agora nós temos uma cena de 3 viúvas. Agora se liga. Sogra e nora. Tradicionalmente, relacionamento bom ou ruim? Bom, profetiza aí. Profetiza aí, irmão. Mas a gente sabe que muitas vezes genro e nora se dão mais bem do que nora e sogra. Sim ou não, gente? É só lá em Resende isso ou aqui também? Só lá em Resende, entendi. Aqui, glória a Deus, é uma bênção. Então vamos encerrar o nosso culto, vamos orar, né? Já que nós não temos o que falar nessa noite. Mas a gente percebe que há um problema, há uma perda, há uma tragédia. Só que acontece algo interessante. Noemi decide voltar a Belém ao saber que a fome acaba. E aí ela fala para as 2 noras o quê? Mete o pé. Vaza. Vai embora. Orfa obedece. Noemi, ou melhor dizendo, Ruth, resolve falar o quê? A frase que a gente usa em vários casamentos que não tem nada a ver com casamento. Onde tu fores, o teu Deus será... Isso é para casamento? É, claro que é. Mas o contexto original, isso é dito de quem para quem? De uma nora para uma... E aí, nora, tem coragem? Deixa quieto, não precisa se expressar, só respira. Ruth recusa-se a sair e aí ela fica com Noemi. Quando eles chegam em Belém, as 2 chegam em Belém, agora, para sustentar a sua sogra, Ruth começa então a colher espigas que sobram do campo. E aí, por acaso, ela conhece Boaz, um parente rico de Noemi, e Boaz então, notando o esforço de Ruth, vai lá, a protege, impressionado com o que ela estava fazendo, se casa com ela e aí acontece uma redenção. Agora, vamos voltar aqui a alguns pontos interessantes que eu queria conversar com você nessa noite. A primeira coisa, eu queria ler com você Ruth 3:1. Ruth 3:1. E eu quero dizer o seguinte: certo dia, Noemi, a sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para o seu bem. Na minha versão diz, para onde que você seja feliz. Eu quero falar com pai e mãe nessa noite aqui. Muitos pais acham que para ser mentores dos seus filhos, precisam ser heróis sem falhas, precisam ser pessoas que não sofrem, que não mostram a vulnerabilidade. Você acha que Noemi estava muito super-heroína nesse momento que ela fala isso para Ruth? Sim ou não? Fala assim comigo, não. Só para saber se você está prestando atenção. Fala assim, não. Beleza.
Por que não? Porque ela tinha acabado de perder o seu marido, perdeu os seus 2 filhos, ela estava num momento de vulnerabilidade. Então, pai e mãe que está aqui nessa noite me ouvindo, eu quero dizer para você o seguinte: você não tem por que mostrar que você é um super-herói para o seu filho. Sabe por quê? Porque a coisa mais interessante que comunica de um líder, de um mentor, para aquela pessoa que está ali como mentorado, é saber exatamente que a pessoa é tão falha quanto ela, mas ainda assim ela consegue viver todos os dias na dependência do Senhor. Eu sou de uma época que eu tinha pastores, e algumas pessoas aqui podem ter também, que eram pastores que não falhavam, ou pelo menos não mostravam suas falhas. E eu me lembro de um dia que eu estava numa reunião lá na igreja, e eu confessei, eu disse: queridos, eu achava que eu era super-homem, eu achava que eu dava conta de tudo, mas eu descobri que eu não dou. Não dou conta de fazer tudo o que precisa ser feito. Eu preciso de ajuda. E eu me lembro que um diácono virou para mim depois daquela reunião, e virou para mim e falou assim: pastor, eu achei tão interessante a sua fala, porque eu não estou acostumado com pastores que revelam um lado tão vulnerável. Na minha relação com o Theo, quantas vezes eu já virei para ele e falei: cara, o pai errou. Fui duro demais. Falei o que não precisava falar. E eu quero que você entenda a minha fala com ele. Eu quero que você entenda que na minha fala eu quero o seu melhor. Na minha fala eu quero formar você o melhor cidadão que eu consigo. Só que às vezes eu vou errar. E queridos, quando a gente entende que como pai, como mãe, como a Su pregou hoje de manhã, não é verdade que às vezes a gente surta? Agora aqui, pais que estão aqui nessa noite, são só as mães que surtam? Sim ou não? Sim? Se a gente perguntar para sua família, pode ser. Pode ser. É aquela história, né? Às vezes, todo grupo de amigos tem um amigo chato. Sim ou não? Se no seu grupo não tem um amigo chato, o seu grupo continua tendo alguém chato. O problema é que às vezes, não, no meu grupo não tem ninguém chato. Ah, o seu grupo acha que tem alguém chato. Você pode ter certeza que acha. Às vezes, queridos, nós olhamos para nós mesmos e nós pensamos o seguinte: eu tenho que ser um super-herói, eu tenho que fazer, eu tenho. Mas o seu filho, ele não quer ter a figura sua como pai, como mãe, de super-herói. Ele quer entender que você é tão humano quanto ele, que você erra tanto quanto ele. Eu me lembro uma vez, papai, na ânsia de tentar fazer com que nós fôssemos bons alunos na escola, e aí eu me lembro que eu tirei um 8,5. E papai virou para mim e falou assim: eu nunca tirei menos que 10. Que isso? Rapaz, um dia estava eu de férias na casa da minha tia, irmã do meu pai. Criança, você sabe como é. Tia, como é que era papai na escola? Ih, meu filho, para tirar um 8, ó. Queridos, naquele dia eu descobri que o meu pai não era herói, só que eu estava numa fase de vida que ou eu continuava amando, honrando, dizendo, eu escolho que ele continue sendo o meu super-herói, mesmo sabendo que ele tem falhas, ou eu escolhia rejeitá-lo. A grande questão é que tem uma época da vida que você entende, descobre que os seus pais não são mais aqueles super-heróis que você achava, e aí está na sua mão escolher, querer ou não, fazer deles o seu super-herói. Papai tinha muitas falhas, mas eu tenho que olhar para trás e falar, graças a ele e à minha mãe, que eu sou quem eu sou hoje. O caráter que Deus... Sabe assim, quando alguém me elogia, eu vejo que o elogio não é para mim, é para aquilo que Deus fez através da vida deles. Com muita dificuldade, com perrengues às vezes, mas era tudo que eles tinham. Então, a maior lição que você, pai e mãe, pode dar não é como nunca cair, mas é como você se comporta no deserto. É aí que o seu filho vai aprender com você. É aí que ele vai entender. Peraí,
meu pai é um homem de Deus, minha mulher é um homem de Deus. Eu não sei se vocês já viram esse filme na internet, criança vê, criança faz. E aí mostra a cena. O cara briga no trânsito e aí o menininho no banco de trás xingando o filhinho do outro no outro carro, porque ele começa a ver aquelas coisas, tudo que o pai faz, o menino começa a fazer. Até que muda a cena e aí mostra alguém de Deus. E aí numa das cenas, o pai bate o carro num carro parado. E ele deixa um bilhete no para-brisa. Olá, bati no seu carro, meu nome é fulano, meu telefone é tal, e ele bota ali no limpador de para-brisas. E aí mostra depois o menino envelhecendo, o menino ficando adulto. E quando ele fica adulto, ele faz a mesma coisa, porque ele viu o caráter do pai quando ninguém estava olhando. O ponto aqui é que Ruth, ela é guiada por Noemi ao lugar de bênção, mesmo quando ainda estava de luto. Queridos, o lugar da bênção não é só quando está tudo bem. Levar alguém ao lugar da bênção, levar a sua família ao lugar da bênção, pode e deve acontecer também quando vocês estão cansados, esgotados, tristes, passando por dias ruins. Em segundo lugar, primeiro eu falei aos pais, agora eu quero falar aos filhos. A honra que não abandona o barco. Ruth 1,16 diz o seguinte, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo para que te abandones e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde repousares ali repousarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A cultura atual nos ensina que os filhos precisam buscar a sua felicidade a qualquer custo e de maneira individual. Se o barco da família está afundando ou se os pais estão em tempos difíceis, a tendência é abandonar. Mas famílias que entendem o princípio de Deus na nossa vida são famílias que permanecem, que escolhem ficar junto, mesmo nos dias difíceis. Filhos, deixa eu falar uma coisa para você, aqui eu quero contar uma história bem interessante. Na Bíblia há um texto que diz o quê? Honra. Geralmente os pais sabem esse versículo mais do que os filhos, já parou para pensar nisso? Então vamos lá, honra quem? Teu pai e a tua mãe, para quê? Para que te prolongue os dias na terra. Muitas vezes, quando a gente vai falar para jovens, adolescentes, eles perguntam para mim assim, mas meu pai não merece a minha honra, meu pai abandonou. Mas minha mãe fez isso, aquilo, ela não merece a minha honra. Eu vou honrar mesmo assim? E a minha resposta é sempre essa história que eu vou te contar. Eu estava em 2006 a trabalho nos Estados Unidos. E aí quando eu cheguei lá, eu estava junto com um americano, a gente ia e voltava todos os dias lá para o lugar que a gente ia, para a igreja que a gente ia trabalhar. E quando ele estava, eu estava na caminhonete junto com ele, a gente passava por um descampado assim, mas um negócio que você via 2 km para lá e 2 km para lá. No meio do descampado tinha uma placa pare. Aquele gringo todos os dias, ele vinha naquele campo, chegava naquela placa pare, ele fazia assim, ó, parava da cabeça aí. Sabe quando você para que a cabeça vai lá na frente e volta assim? Ele parava o carro, olhava para um lado, olhava para o outro e seguia. Primeiro dia eu fiquei quieto. Segundo dia eu fiquei quieto. No terceiro dia o sangue do brasileiro aqui começou. Esse cara tá vendo que não vem ninguém de lá e nem ninguém de lá. Sabe aquele negócio que você via completamente? Gente, de verdade, você pararia aqui no Brasil? No mínimo, filho, você só daria um toque no freio se o mato tivesse alto. Se o mato tivesse baixo, você ia como se não existisse uma placa pare. Verdade ou mentira? Porque se você parar, o risco de alguém bater na sua traseira é enorme. Sim ou não? Beleza. No quarto dia, eu falei para ele assim, Rich, por que você para nessa placa pare, cara? Não tá vindo ninguém de lá e nem ninguém de lá. Mete o pé. Ele virou para mim e falou assim, naquela placa está escrito, pare. Não está escrito pare se não vier carro. Toma, brasileiro!
E ele virou para mim e falou assim, eu sei que no Brasil a placa par é uma sugestão, mas aqui é uma ordem. Vamos voltar para o texto? Está escrito honre seu pai e a sua mãe se eles merecerem? Sim ou não? Está escrito honre o seu pai e a sua mãe para que se prolonguem os dias na face da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem todo jovem que morreu cedo desonrou pai e mãe, mas todo jovem que desonra pai e mãe, esse morre cedo. E quando a gente entende isso, muda. Mas Elton, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe, queridos, é quando eles precisarem de você, você está ali para suportá-los. A gente tem visto hoje no Brasil uma galera pegando empréstimo em nome de pai e mãe e não pagando os empréstimos que pegam em nome de pai e mãe e fazendo o pobre do aposentado ter que pagar as suas dívidas. Isso é desonrar pai e mãe, queridos. Mas eu sei que aqui na Central não tem ninguém que faz isso em nome de Jesus. Aleluia! O pastor tem fé. Amém. Filhos, a sua maturidade ela não é medida pela sua independência, mas pela sua lealdade. Posso contar só mais uma história? Obrigado, pastor. Só você quer ouvir a minha história. A galera não quer não. Carol, lá na PIB de São Paulo, a gente pastoreava lá. E Carol vira e fala o seguinte, Elton, eu era o pastor de jovens da época, ela falou assim, eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio internacional. E os pais tinham condição de fazer. Eu falei, por que você não conversa com seus pais para fazer o tal do intercâmbio? Ela disse, porque um dia eu tentei falar com eles e eles falaram, nem cogita essa possibilidade. Eu falei, mas conta mais. Como é que é a sua relação dentro de casa? E ela disse para mim assim, eu chego em casa da faculdade e às vezes eu vou para as festas que a faculdade me oferece. E os meus pais me mandam chegar às 9 horas da noite, eu chego 11h30, meia-noite, eu nunca consigo chegar na hora que eles mandam. Eu virei para ela e falei assim, bom, você quer que eu passe a mão na sua cabeça ou você quer que eu diga o que eu realmente acredito? Ela falou, não, eu vim aqui para te ouvir. Eu falei, então beleza. Então a partir de hoje acabou a festa de faculdade. A partir de hoje, seu pai virou e falou assim, chega às 9 horas, você vai chegar às 8h30. Ah, mas você quer ouvir ou você quer discutir? Eu virei para ela e falei assim, Carol, quanto mais você mostrar para os seus pais que você é leal a eles e que eles podem confiar em você, mais liberdade eles te darão. Tô certo ou tô errado, pais? O grande problema é que os filhos querem conquistar a liberdade fazendo... Vira homem. Por quê? Bater pezinho, bater portinha, isso só vai fazer que você seja tratado igual uma criança, mesmo que você tenha 18, 19 anos. Se você entender que tudo é um jogo de estratégia, amigo, quanto mais você conquistar o coração dos seus pais, mais liberdade você vai ter. Quanto menos você conquistar o coração dos seus pais, mais... Lembra do governo? Ah, a galera não estava aqui no governo externo. Mas pai e mãe que estava, ensina isso depois. Quanto menos autogoverno, mais governo externo você precisa. Quanto mais autogoverno, menos você precisa. Para concluir a história da Carol, Carol seguiu o conselho do pastor maluco. E começou a não sair mais. E começou a chegar em casa cedo. E começou a lavar uma louça. E começou a fazer uns negócios em casa. Olha aí! Aí, vai falando aí, Jeová. 6 meses depois, Carol volta ao meu gabinete e fala, pastor, tá dando certo. Final do ano, eu vou para Dallas, nos Estados Unidos, fazer meu intercâmbio. Foi para a faculdade de Dallas, chegou lá, teve uma experiência muito forte com Deus, se casou. Hoje, ela e o marido são pastores da igreja Zion aqui no Brasil, do Tel Hayash, porque Deus usou um pastor maluco para falar o que ela não queria ouvir, mas ela foi obediente à palavra e ela conseguiu conquistar aquilo que ela queria. Aleluia. Filhos, está nas suas mãos ganhar ou não isso aí. Mas agora, fala aí, Senhor, fala aí, Jeová. Mas em último lugar, queridos, obrigado, Theo. Só o Theo tá conectado. Ele é leal, você viu, né? Vamos lá, vou voltar aqui.
Agora, queridos, eu quero falar... Em terceiro lugar, quer dizer, em último lugar... Oh, meu Deus, que coisa linda, me senti em casa agora, principalmente na espontaneidade. Ó, o botãozinho é assim, ó, em último lugar, entendeu? Para acabar, concluindo, é isso. Como o pastor vier aqui e falar assim, mas tem que usar as palavras certas, senão o povo não vai entender. Então se eu falar assim, para acabar, aí você vai fazer o quê? Isso, gente, isso dá um ânimo para quem está pregando. Parece que você está gostando, entendeu? Parece que Deus está falando com você. Eu quero falar aos solteiros, adultos, divorciados e viúvos. Geralmente, esse é um povo, graças a Deus aqui na Central não é, mas esse é um povo em que muitas igrejas, o mês da família, não contempla essa galera. Por quê? Porque vai falar de casamento, aí quem não é casado fica como? Fica sem saber o que fazer. Para você solteiro, para você divorciado, para você viúvo, diga assim comigo, a minha vida... Não tem ninguém aí? Não, peraí, vamos de novo. Para você solteiro, divorciado ou viúvo, adulto, beleza? Beleza? Que os filhos eu já falei que são os adolescentes e jovens aí. Mas ao adulto, vamos lá, diga assim comigo, a minha vida não está em pausa. Como assim, Elton? Ruth 2,12. Ruth 2,12 diz o seguinte: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio. Deixa eu falar uma coisa para você que é solteiro, que é divorciado, que é viúvo. A sua vida não está numa sala de espera. Eu sei que às vezes a sociedade coloca uma pressão, dizendo quando é que você vai se casar, quando é que você vai ter filhos. Porque é assim, quando você não está namorando, a sociedade fala o quê? Quando é que você vai começar? Aí você namora, a sociedade fala para você, quando é que você vai? Antes de casar. Aí depois que noiva, fala o quê? Quando é que você vai? Aí quando você casa, antes da lua de mel, já estão perguntando sobre os... Aí beleza, veio o primeiro filho, vamos falar sobre o... Aí você resolve ter o terceiro, as pessoas falam, você é maluco? Porque a sociedade acha que manda na nossa vida. A sociedade acha que a gente tem que fazer aquilo que eles esperam que a gente vai fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, e eu quero dizer isso em tom quase que profético na sua vida. Não é a sociedade que manda em você. Aquele que comanda a sua vida é o Senhor. E o que Ele diz sobre a sua vida, é isso que você precisa seguir, querido. Eu creio que há pessoas que se sentem bem solteiras. Eu creio nisso. Então eu não chego para todo mundo que está solteiro e falo, você tem que casar. Primeira coisa que eu faço, você tem vontade de se casar? Porque tem gente que quer ficar solteiro e está tudo bem. Não há uma obrigação para isso. Aquele texto, não é bom que o homem viva só, ele não é só para se casar. Por quê? Uma das coisas que aí eu volto a dizer, a igreja ajuda quando você tem encontros de pessoas que se sentem sozinhas e a igreja pode ser a sua família. Minha mãe já está viúva há 4 anos. 4 anos. Pergunto para minha mãe se ela quer casar de novo. Que é nada. Falou, já cumpriu o meu papel como esposa. Mas não perde uma reunião das Déboras na igreja. Terça-feira à tarde você pode chamá-la para onde você quiser. Ela não vai. Porque ela está onde? Nas Déboras na igreja, com um grupo de amigas dela, onde ela toma café, chá da tarde e ora com aquelas mulheres. E eu sou abençoado através da oração daquele povo que vai lá para a igreja orar. E quando não é na igreja, vai no Pilates encontrar com não sei quem. E quando não é, vai com um grupo de amigos. Ela fez contato com um grupo de pessoas que viajam em Resende. O grupo aluga uma van e vai. Aí um dia eu liguei para ela e falei, mãe, posso almoçar? Ela mora em Resende, junto com a gente, lá pertinho da gente. Não junto, mas perto. Mãe, posso almoçar na sua casa hoje? Não, posso almoçar com você hoje? Eu falei. Ela falou, pode, meu filho, é só vir a São Lourenço. Eu falei, mas é assim? Não precisa eu comunicar mais que vai viajar, não? Por quê?
Queridos, ela encontrou um grupo de pessoas que vivem uma realidade como a realidade dela e que estão bem como estão e aproveitam para fazer as coisas que Deus tem falado com aquelas mulheres para fazer. Se é para orar, orar. Se é para fazer chá, faz chá. Se é para fazer café da tarde, faz café da tarde. Se é para visitar, elas têm um ministério de visitação na igreja que é um negócio sensacional. Gente, um bando de gente aposentado, não é que não tem o que fazer, minha mãe tem um monte de coisa para fazer, mas ela consegue arrumar tempo para visitar, ela consegue arrumar tempo para ir na igreja orar, ela consegue fazer aquilo que é para fazer. Então deixa eu falar uma coisa para você, de verdade. Para de buscar aquilo que ainda não está na hora de buscar e comece a buscar a Deus. Porque quando a gente entende que Deus é a nossa prioridade, Ele sonda os segredos do nosso coração. Amém. Salmo 37 diz isso, querido. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele fará. O grande problema é que eu e você muitas vezes achamos que fazemos melhor do que Deus. E quando a gente acha que a gente faz melhor do que Deus, a gente pega a força do nosso braço e faz. E nem para consultar se era aquilo que ele queria. Nossa pastora lá em Resende diz um negócio muito interessante. Ela diz o seguinte: encalhado não é quem está sem casar. Encalhado não é quem está solteiro. Encalhado é quem casou errado. Encalhou, filho? Vai fazer o quê? O grande problema é que a nossa sociedade, mais uma vez, queridos, a nossa sociedade. Agora, quando eu olho para Ruth não vai até aquele lugar para buscar casamento. Ela vai para buscar uma solução para a vida dela que havia entrado num deserto. E aí, Deus não usou Ruth porque ela se casou com Boaz. Deus trouxe Boaz porque Ruth já era uma mulher de valor enquanto estava sozinha. Você não é metade de uma família. Você solteiro, você solteira, você divorciado, você divorciada, você viúvo, você viúva. Você não é metade de uma família. Você é uma família. E Deus quer usar você para abençoar a vida de outras pessoas que precisam daquilo que você carrega. Amém, queridos? Família de Ruth e Noemi era muito improvável. Tinha tudo para dar errado. Mas elas entenderam que princípios são maiores que circunstâncias. Se você errou como pai e mãe, faça como elas. Sabe o que elas fizeram depois que tudo aconteceu? Voltaram para Belém. Belém significa a casa do pão. Elas voltavam para a terra da onde elas nunca deveriam ter saído. Você errou? Volte para Belém. Volte para a casa do pão. Se você se sente sozinho, entenda que a aliança com Deus é muito maior do que qualquer momento de vida que você esteja vivendo. Se você, filho e filha, em algum momento já desonrou pai e mãe, meu convite para você nessa noite é: arrependa-se. Amém, Senhor. Entenda o lugar de onde você caiu. Não é isso que a gente vê lá em Apocalipse? A igreja de Éfeso recebe uma chapuletada do Senhor. Reconheça o lugar onde você caiu. Arrependa-se e volte ao primeiro amor. Nessa noite, eu tenho certeza que há pessoas aqui que precisam, de alguma forma, dizer para o Senhor: eu errei. E se em algum momento, seja o papel que for que você represente na sua vida, se você entende que você precisa voltar, tem alguém para molhar o terreno para nós? Miguel é o cara. E eu não posso, queridos, encerrar essa noite sem te dar uma oportunidade de voltar. Não importa a situação
que você é, o papel que você desenvolve na sua casa, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é viúvo, solteiro, divorciado, não importa a situação. Mas se em algum momento você entendeu que você errou e você precisa hoje voltar, eu queria te convidar rapidamente, fique em pé no seu lugar. E eu queria orar com você nessa noite. Mas Elton, todo mundo vai me ver. Queridos, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E o céu nessa noite quer festejar que você precisa de alguma forma voltar. Se você errou e essa palavra falou com você, eu queria convidar, onde você está, fique em pé. E eu quero orar por você nessa noite. Glória a Deus. Tem mais alguém? Eu sei que tem mais gente nessa noite. A gente sempre espera o primeiro a ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, queridos. Enquanto eu oro, se você sentir no Espírito que você precisa ficar em pé, fique em pé no seu lugar. Enquanto eu orar, fique em pé. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, por esse exemplo. Te agradecemos, ó Deus, porque não somos perfeitos e o Senhor não busca perfeição em nós. O Senhor busca corações arrependidos, corações enlutados, mas o Senhor busca aqueles que querem se consertar diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós percebemos nessa noite e entendemos nessa noite que quando erramos e reconhecemos, o Senhor nos restaura. O Senhor faz todas as coisas novas. Por isso eu oro, Deus, por cada filho, por cada filha, por cada marido, por cada esposa, por cada solteiro, por cada viúvo, divorciado nessa noite. Oro, Deus, para que cada um deles perceba que precisa cada vez mais do Senhor. E que o Senhor é a fonte que faz todas as coisas novas na nossa vida. Abençoa essa igreja. Abençoa, Deus, o trabalho que os teus filhos têm feito aqui. Quero, a Deus, em nome de Jesus, declarar que esse entorno conhecerá Jesus por causa deste farol, desta agência que está aqui. Deus, eu profetizo sobre essa igreja que o Senhor abra as portas, estacionamento, terreno. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor fará grandes milagres aqui. Eu creio, ó Deus, que o coração dos teus filhos pastores será atendido, porque eles respiram esse lugar de acordo com aquilo que o Senhor tem dado para eles. E eu oro, Deus, para que famílias e famílias e famílias sejam alcançadas pelo teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz? Que Deus abençoe você, querido. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Renova-me, Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé e cantar comigo? Já não quero